nossa aula de História. Hoje nós vamos estudar sobre os primeiros habitantes do Brasil, do nosso país. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Vocês sabiam disso? Pois é, antigamente havia muitas tribos que moravam aqui. No período da chegada dos portugueses, os indígenas, eles se dividiam em 7 grandes povos. Quais foram eles? O povo Tupi, o Aruaque, Tapuia, Caraíba, Pano, Tucano e Charrua. Cada tribo aqui, ela vivia separadamente, cada uma com os seus costumes, com a sua língua e com as suas tradições. Para entender melhor as populações indígenas, os agrupamentos, eles precisam ser feitos para que as semelhanças linguísticas possam ser identificadas. E esses agrupamentos nós chamamos de troncos linguísticos. E esses troncos também são classificados em Tupi, Macrugê, Caribe e Aruaque. Mas para os índios, o que significa tribo? Tribo é um grupo de família que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Essa última característica que eu falei para vocês é a mais forte entre os indígenas. Eles são povos muito unidos, cada um com a sua função e as suas obrigações. Então, a união define uma tribo. Os indígenas, eles também trabalham, vocês sabiam? Pois é. E a maior parte dos povos indígenas, eles vivem da coleta de frutos, da caça e também da pesca. Cada indígena costuma ter seus próprios instrumentos de trabalho. Quais são eles? O arco, não é isso? E a flecha, que são os tradicionais. Entre as tribos há uma divisão do trabalho por gênero. Isso significa que as mulheres, elas não fazem o mesmo trabalho que os homens e os homens também não fazem os mesmos trabalhos que as mulheres. Quais são os trabalhos das mulheres? Olha só quais são: plantação e colheita, produção de farinha, preparação da comida, cuidado com as crianças e a confecção de redes e cestos. É semelhante aqui da nossa sociedade também, não é isso? Que a nossa mamãe também tem algumas funções, que é cuidar da gente, preparar a nossa comida, a nossa roupa, não é isso? Tudo é a mamãe que faz, e nas tribos indígenas também não é diferente. Já os homens, qual é a função dos homens? O trabalho que eles exercem são a derrubada de árvores e a preparação da terra para o plantio, a caça e a pesca, a confecção de arcos e flechas e canoas, a construção das moradias, são os homens quem fazem, a proteção da tribo e também as expedições guerreiras. O que isso significa? Olha só, de vez em quando uma tribo, ela briga com outra tribo, então os homens é quem vão para essas guerras, essas expedições pela luta de território, não é isso? Ou até mesmo pela luta de alguns materiais da natureza que eles necessitam para sobreviver. O nosso povo brasileiro, ele é formado por 3 etnias, como nós já estudamos, a mistura do índio com outros estrangeiros. E os índios também deixaram para nós algumas contribuições. Há muitos reflexos indígenas dos nossos costumes e nos nossos hábitos. Nós herdamos muita coisa deles. Quais coisas foram essas? Eu vou citar algumas para vocês. Na culinária, que é a nossa comida, nós comemos a mandioca, o beiju, a farinha. São alimentos indígenas. Vocês sabiam? E instrumentos musicais, a flauta, o tambor. Nos artesanatos, nós aprendemos também com os índios a fazer cestos de palha e algumas peças de madeira. Olha só que importante, nós temos um Dia Nacional do Índio. Que dia é esse? Foi ontem!
o dia 19 de abril. É quando nós nos unimos para relembrar a importância desse povo que tanto lutou, né? Esse é o povo original do nosso país e todas as contribuições que eles nos deixaram, que eles nos deram para a nossa formação. Qual é a importância do índio para você? Não esqueça de falar para a Pro, digita um pequeno textinho no PV que a Pro quer saber, hein? Nós vamos conversar sobre isso. Beijo, meus amores! Revisar os números ordinais da disciplina de matemática que nós estudamos? Vamos! O que são números ordinais? São números que indicam uma ordem, uma posição numa série ou um lugar, como primeiro, segundo, terceiro, quatro, não é isso? E são representados maioritariamente de forma abreviada. Os números ordinais estão diretamente ligados aos números cardinais. O que são números cardinais? São aqueles que nós utilizamos no nosso dia a dia. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Eles são diferentes na pronúncia e também são acompanhados por um símbolo ao lado, que é aquela bolinha, não é isso? E o tracinho, como se fosse um artigo para o masculino. E também a letrinha A, como se fosse um artigo para o feminino. E qual é essa relação dos números ordinais com os números cardinais? Olha só, o número cardinal que nós conhecemos como 1, já no número ordinal vai ser primeiro, o 2 é o segundo, o 3, terceiro, o 4, quarto, o 5, quinto, o 6, sexto e assim sucessivamente. Nós utilizamos os números ordinais também no nosso dia a dia. Como é que nós utilizamos? Eu vou colocar aqui alguns exemplos nas nossas falas. Esta é a segunda pomada que compro. Quando você fala, mas minha mãe, essa é a segunda vez que eu vou lá. Ó, você está usando uma palavra que simboliza o número ordinal, que é o 2, não é isso? Será que chegarei em centésimo lugar? Essa palavra centésima, ela vem de quê? De 100. Comprei a 40ª rifa vendida pelo meu irmão. 40ª, olha só, 40 é um número ordinal. Você acredita que eu sou a 19ª neta dos meus avós? 19ª, que número é esse? 19. Tá vendo a ligação com os números cardinais? Olha só, eu trouxe aqui um exemplo também numa competição de corrida, onde os atletas eles têm pontuação e lugar. A Isabelle chegou no 8º lugar, o Gabriel em 15º. Olha só a leitura. Marina, 38º. Ó, Lucas, 53º. Aline, 76º e assim sucessivamente. Lembrando que é a nossa revisão, hein? Eu vou passar também para vocês um caderninho de matemática, onde vocês vão estar me mostrando que aprenderam esse assunto. Beijos! Só nossa revisão de português. Na aula anterior, nós estudamos sobre notações léxicas. Vamos dar uma relembrada, uma refrescada na memória? Vamos! Gente, quem lembra que são notações léxicas? São sinais gráficos que nós utilizamos para auxiliar ou mudar a pronúncia de algumas palavras no nosso vocabulário. São notações léxicas esses seguintes sinais, olha só, os acentos, agudo, circunflexo e grave, o tio, a cedilha e o hífen. E cada um, em especial, tem a sua função. Para que serve o acento agudo? O acento agudo ele é usado para indicar a pronúncia mais alta e aberta de uma vogal. E também para indicar a tonicidade. O que é tonicidade? É o som mais forte da sílaba em que ele estiver. Olha só, vamos observar algumas palavras com o uso do acento agudo. Jacaré, sofá, gráfico, míope, álbum, líquido, vírus, fácil, plástico e baú. O acento circunflexo, vocês lembram que é aquele chapeuzinho? Qual a função do acento circunflexo? Ele é usado para indicar que a vogal deve ser pronunciada de maneira mais fechada e também para indicar a tonicidade da sílaba em que ela estiver. Então, a sílaba que possui o acento circunflexo também vai ser a sílaba mais forte de uma palavra. Vamos observar algumas palavras com o uso do acento circunflexo.
Robô, ônibus, metrô, estômago, ambulância, você, bambolê e dinâmico. Vocês lembram que acento grave é aquele acento que é o contrário, na direção contrária do acento agudo? E para que ele serve? Vamos relembrar aqui. O acento grave na língua portuguesa vem sobre a vogal A, quando temos a união de duas letras A, tendo função de preposição e de artigo. Por exemplo, olha só essa frase: fui para a Europa. A palavra para tem a função de preposição e a letrinha A de artigo. Aí eu vou fazer a união entre essas duas palavras. Fui à Europa. Então, essa letra A está representando tanto uma preposição como um artigo. Por isso que nós devemos fazer uso do acento grave. Olha só a seguinte frase: dei uma boneca para a menina. Dei uma boneca à menina. E o tio? Quem lembra para que serve o tio? Vamos lá. Ele vem sobre a vogal A e sobre a vogal O. Indica que essas vogais elas devem ser pronunciadas com uma ressonância nas fossas nasais, ou seja, possuem um som nasal, aquele som fechado. Olha só algumas palavras com o uso do tio: coração, feijões, mãe, união, anões, situação, pão e ações. E a cedilha? A cedilha, ela sempre vem abaixo da letra C. E ela se faz necessária quando o som da letra C, ele precisa ser semelhante ao da letra S. Então, é para isso que ela serve. Ela vai dar ao C um som de S. Olha só algumas palavras com a cedilha: bagunça, açúcar, cabeça, confiança, discrição, diferença, justiça e crença. E o hífen, gente? O hífen ele tem várias funções. Vocês lembram que a Pró falou? No nosso vocabulário, nós usamos o hífen para funções como separar as sílabas, unir palavras compostas, olha o exemplo: guarda-chuva, criado mudo, bem-estar, e também para ligar pronomes oblíquos ao verbo, que é aquele pedacinho da palavra, não é isso? Preparar-la, detê-lo, deitei-me. Essa foi a nossa aula de português. Prestem muita atenção no nosso diário, olha só: ficha de português, atividade no caderno de matemática e também o nosso livro de história, páginas 58 e 59. Se tiverem ainda alguma dúvida, pode perguntar no PV, que eu estou disponível. Assim que terminar as tarefas, manda foto para mim das tarefas feitas. E um beijo para vocês, meus amores.